Olá! Estamos aqui no podcast Sustentabilidade com Raízes. Esse é o segundo episódio e hoje a gente vai falar sobre mitos e verdades da sustentabilidade e do ESG. Eu sou a Karen Correia. Eu sou a Bruna Pacheco. E a gente não pode esquecer, e às vezes a gente tem que lembrar no cartãozinho, porque políticas e propósitos podem estar escritas, mas a gente tem que se vivenciar, mas não pede que a gente leia. O nosso propósito é plantar ideias, inspirar atitudes, trazer conhecimento e mostrar caminhos reais, porque a gente acredita que a sustentabilidade começa com raízes no ser humano e floresce em resultados duradouros. Então, pega o teu café ou o teu chimarrão, te acomoda e vem com a gente descobrir, afinal, alguns mitos e verdades da sustentabilidade e do ESG. E já trazendo a pauta, né, Bruna? Vamos falar um mito ou verdade. ESG é só um relatório e tá tudo resolvido? Pois é, Karen. Acho que esse, na verdade, é um grande mito, né, do que a gente conhece do ESG. A gente sabe que é uma das formas talvez mais tangíveis, né, onde a gente enxerga materializado ali, né, o ESG através de um relatório. Muitas vezes são relatórios, né, para bancos, para stakeholders, para o mercado. Então a gente tem fácil acesso a eles, mas eles não existem sem as ações que realmente constroem o ESG dentro das organizações. Eu acho que a gente falou, né, lá no primeiro episódio, a diferença entre sustentabilidade e ESG. Se você não viu, volta, não agora, volta depois. E agora já deixa o seu like, já compartilha, já manda para os amigos. E depois, quando for ver aquele vídeo, já comenta, já traz suas dúvidas para a gente poder falar nos próximos. E eu acho que esse é um grande mito, né? Quando o mercado financeiro começou a exigir relatórios de ESG, foi uma correria, eu acho, nas empresas que precisavam entregar esse relatório. Afinal de contas, o que é? Parece muito o relatório da sustentabilidade e, ao mesmo tempo, as pessoas ainda não entenderam, eu acho, direito o que é o ESG, a diferença de ESG e sustentabilidade, e que ESG é um relatório, mas ele não é só um relatório, porque como a gente mede as ações ambientais, sociais e de governança, ele vai ter como resultado final um relatório, mas ele é composto de vários indicadores e esses indicadores não são fórmulas prontas, né? Eu acho que também tem esse outro mito. Qual é a fórmula? Como que eu faço? Onde que está a planilha? Onde que está o modelo que eu tenho que seguir que diz como é que tem que fazer ESG? Eu acho que isso é um outro mito que as pessoas tentam procurar, né? Com certeza, não é uma receita de bolo, né? Não tem uma fórmula pronta, como tu disse. Mas a gente tem hoje muitos parâmetros, né? Apesar de ser recente, a gente também comentou um pouquinho disso, né, no outro episódio. Mas a gente sabe que já tem parâmetros, já tem ferramentas que nos auxiliam, sem dúvidas, na construção desse relatório. E também profissionais, né? A Karen, por exemplo, né, com essa mentoria, me auxiliou muito também na construção do relatório ESG para a empresa em que eu estou hoje. Mas a gente sabe que não existe relatório sem ter ações por trás, né? Ele é o resultado final, né, de tudo isso. Sim, e eu acho que isso aí é outro mito, né, pra gente conversar, o quanto a gente, para ter um relatório, para ter uma consistência nessas informações e não cair em outros riscos para a empresa, a gente precisa antes ter tido um planejamento. E o que eu vejo é que as empresas, às vezes, elas buscam fazer o relatório e aí elas catam dentro, né, das suas ações o que dá para colocar dentro do relatório, e isso realmente é um risco para a empresa. Então eu acho que é um mito achar que dá para fazer um relatório de ESG sem ter planejado um ano antes, já que os relatórios normalmente são anuais, né? Sem ter planejado um ano antes o que afinal de contas nós vamos fazer para atender o ambiental, o social e a governança. E acho que foi uma das coisas que a gente construiu nessa mentoria, né? O quanto a gente pode, a gente já falou lá no ano passado, sim, mas o quanto a gente pode também, né, organizar para o próximo ano, para poder aprimorar o relatório que já existe, inclusive, né? O relatório existe, tem N ações que foram feitas, um relatório super concreto, mas é aquela história do PDCA, da melhoria contínua, que a gente tanto fala nas corporações e que vai se refletir no ESG conforme a gente vai amadurecendo isso, né? É verdade. Até porque o ESG é uma jornada, né, Karen? Ele não é estanque ali num momento único e específico do tempo. A ideia é que as empresas possam sim avançar nessa jornada, né? Então, a cada relatório, a cada ano,
avançar um passinho, né? Subir um degrau a mais nessa jornada e nessa maturidade. E isso, inclusive, é muito considerado, né? No momento de analisar um relatório, qual é o nível de maturidade daquela empresa? Esse relatório está adequado a esse nível de maturidade? Porque tudo bem, né? A gente não pode comparar, talvez, uma grande corporação que envolve, né, uma produção fabril, talvez com uma empresa de serviços que não gera resíduos, que quase não gera, né? O impacto é menor. O impacto é menor. Em tese, né? É diferente. Isso, então, acho melhor usar diferente, porque esse menor ou maior depende de várias ações. É muito relativo, né? Então a gente entender que existe uma jornada e que a gente vai evoluindo nessa jornada, amadurecendo, e como o relatório vem para refletir essas ações, esse planejamento, então tudo bem também que a gente olha de um ano para o outro e aponte ali o que a gente pode avançar ou não dentro dessas ações. Acho que isso também é algo que é importante a gente considerar na hora de pensar em ESG, a evolução ao longo da jornada. Sim, e aí como o ESG ele é uma consequência do planejamento de sustentabilidade, né, e dessa maturidade do planejamento estratégico da sustentabilidade, eu acho que um outro aspecto que todas as corporações que já fazem ESG e aquelas que estão querendo começar precisam estar antenadas, é que isso não é um departamento só, né? Eu acho que isso é outro mito, que uma pessoa só resolve todos os aspectos de ESG e ela vai resolver o compilado, o estratégico, porque tem que ter um dono, né? Como a gente fala dentro do mundo corporativo. Mas eu acho que essa visão de que é um departamento com a sua visão única que vai resolver todas essas questões de planejamento anteriores, eu acho que é outro mito que a gente pode trazer aqui para a pauta, né? É verdade, Karen. Até porque cada empresa tem uma realidade. Então, nem todas vão ter os mesmos setores, a mesma estrutura. Muitas vezes existe um setor de sustentabilidade ou de ações nesse sentido, mas em outros contextos não existe, né, esse cenário. Então, a gente fica se questionando, né? Ficou se questionando, mas nas nossas experiências, de onde partiu esse relatório? Sim. De onde surge? Quem organiza? E a gente percebeu que são diferentes peças, né, dessa grande estrutura. Sim. Que vem colaborando, ou organizando, ou puxando essa pauta. Mas um aspecto que a gente comentou que é essencial é que isso esteja em todas as frentes da empresa, esteja inserida na cultura da empresa de fato. Sim. Né? A gente realmente é um mito de que é um departamento específico ou exclusivo que vá conduzir essas ações. A gente precisa ter isso internalizado. Exato. Né? Dentro da organização. Eu acho que isso é um aspecto que a gente precisa trazer, né? A multidisciplinaridade. Porque quando a gente está falando de sustentabilidade, ou mesmo de relatório ESG, que tem, né, um pilar ambiental e um social, e outro governança, ou no caso da sustentabilidade de finanças, parece que, então o ambiental só o ambiental cuida, o social é gestão de pessoas e RH, e finanças é departamento financeiro, né, diretoria financeira, e governança está lá na governança. Eu acho que essa visão integrada, ela precisa estar dentro de todos os aspectos e toda a corporação respirar essa sustentabilidade, como tu falou, como cultura, né? E até porque tem empresa que essa demanda vai vir pelo jurídico, por questões contratuais. Tem empresa que ela vai vir pelo ambiental, porque tem questões de stakeholders ou de posicionamento junto, né, à comunidade, aos impactos que aquela corporação tem, ou como ela mitiga, ou como ela trata isso. Tem momentos que vai vir pela gestão de pessoas, porque se a gente está, às vezes, vivendo alguns conflitos, ou se está tratando de uma corporação que já naturalmente quer tratar de diversidade, quer, né, incluir outras pautas no seu momento, ela vai vir na gestão de pessoas. E, claro, tem a demanda que vem pelo mercado financeiro, porque aí são os bancos pedindo, né, e acaba, às vezes, vindo pela diretoria financeira. E o quanto, independente de como isso está organizado dentro da empresa, e dependendo de quem é o cabeça, né, de quem é o departamento cabeça naquela corporação, como isso tem que fazer parte da cultura. Eu acho que é um mito que a gente precisa trabalhar mais, que a gente precisa trazer conhecimento, né? Todo mundo que trabalha na área explicar um pouco melhor isso, porque eu vejo até na questão dos treinamentos, né? Porque ou isso está dentro de um treinamento geral de toda a corporação, independente daquele departamento,
ou o que está sendo planejado lá na frente pode ter problemas ou pode trazer até mais riscos para a empresa. Eu acho que trazer esse aspecto de mitos e verdades e também expor o risco que a empresa se coloca quando ela não enxerga essa visão integrada, né? Sim, é um tema transversal, então se a gente tinha como mito, né, alguns mitos a gente também pode trazer como uma verdade, que é um tema multidisciplinar e transversal, então deve fazer parte da empresa como um todo, está inserido na sua cultura e também deve estar, como tu disse, né, Karen, não só dentro de um relatório, mas realmente ser trazido em treinamentos, em conversas, em pautas, para que todos possam estar também se atualizando e conhecendo do assunto, até mesmo para levantar a mão, bem como tu disse, quando identifica algum risco relacionado a isso. Sim. Porque um aspecto muito importante, acho que a gente precisa ressaltar isso, do quanto as coisas não podem estar apenas no papel. Né? Tem até o termo, né, o greenwashing. É como a nossa missãozinha aqui, né? Nossa missãozinha não, nosso propósito. Eles não podem, essas ações não devem estar apenas no papel. E fazer isso é um risco muito grande para a empresa, além de não ser, né, uma atitude que a gente espera, né, de não ser compliance. Não ser compliance, né, e contra a ética, contra outros aspectos, mas também de que de fato, né, a empresa traga para o seu relatório ações concretas, ações que são planejadas, como tu disse, pensadas e que fazem parte da cultura e do dia a dia. Sim. Acho que esse é uma verdade muito importante também. E o quanto eu acho que nós duas somos exemplo dessa multidisciplinaridade, né? O quanto nós não somos concorrentes, né? Se nós estivéssemos trabalhando na mesma corporação, né? Tu não tá no meu departamento, né? Nós não estaríamos trabalhando no mesmo departamento, mas o quanto nós somos complementares e o quanto a visão da área de gestão socioambiental e de stakeholders externos precisa estar muito alinhada com a gestão de pessoas, precisa estar muito alinhada com quem está cuidando de compliance, e tudo isso tem que ser conversado, mesmo que para determinadas empresas isso ou vai estar mais, a pessoa que vai assinar o relatório está num departamento ou está no outro, como a gente precisa ter essas reuniões e ter essa multidisciplinaridade e essa conversa, né, transversal. Eu acho que em relação a riscos, né, eu comparo muito com a questão da ISO. Quando a gente passa por uma auditoria e a gente não tem nada de ISO, né, ou não tem nada de informação, a não conformidade, vamos supor que fosse uma empresa que precisasse ter isso. A não conformidade vai ser que não tenha ISO ou que não tenha um determinado ponto de qualidade lá estabelecido. A partir do momento que tu toma a decisão de instalar aquele parâmetro de qualidade, se desdobra, porque tu traz uma norma para dentro da empresa e se desdobra em centenas de itens a serem atendidos, e se cada um deles não tiver atendido, tu tem várias não conformidades. Eu acho que isso não é um problema se a empresa conseguir enxergar isso, né, no caso, fazendo um comparativo com o ESG, como uma oportunidade, que realmente a gente consiga ter nas questões de ESG, não só o relatório para não ter riscos, né? Riscos financeiros, né? Porque se diz uma coisa e está executando outra, e o banco depois alguém acaba, né, por alguma auditoria identificando, tem um risco, né, claro, daquele aspecto financeiro. Eu acho que hoje em dia nas redes sociais, tudo, risco de imagem, reputação, né, e isso vai, às vezes, extrapola qualquer risco maior financeiro, né, então o quanto isso realmente tem que estar na veia das pessoas, tem que estar, né, sedimentado nas raízes do empreendimento. Eu acho que volta aí as raízes, né, a sustentabilidade com raízes, porque é isso, tem que estar muito dentro do negócio, né. Com certeza. E no momento que a empresa decide que vai, né, fazer um relatório, que vai levar adiante essa prática, também não tem mais como voltar atrás, né, Karen? É algo que a empresa assume um compromisso, né, não somente interno, mas externo também. Sim. Acho que esse é um ponto muito importante de levar em consideração. Sim, mas que a gente, então não vou nem fazer, né? Vou deixar para quando fizer, vou fazer só quando me cobrarem. E eu acho que aí a gente também perde de expor uma outra verdade, que quando a gente tem um planejamento de sustentabilidade de ESG, ele não é só para o mercado, né?
ele é para a sustentabilidade do negócio. Eu acho que às vezes a gente esquece de enxergar isso, porque se a gente tem um uso de água, por exemplo, e esse uso de água não é sustentável a longo prazo, isso vai acabar causando impacto financeiro, isso vai acabar inviabilizando, de repente, determinado momento produtivo. A mesma coisa com uma relação com a comunidade, ou com, né, mesmo a gente está falando de colaboradores, se a gente não tem uma sustentabilidade interna e tem uma rotatividade muito grande, ou tu perde talento, ou seja, o quanto isso impacta drasticamente, né, o sustento, a sobrevivência do negócio. Então, acho que enxergar que ESG e sustentabilidade não é só, não vou fazer só quando o outro exigir, ou quando o mercado me disser, ou faz assim ou não vai sobreviver, né? E entender que a gente pode começar do estágio em que a gente está, era um pouco do que a gente falava sobre maturidade. Não, a gente não precisa chegar no nível X para fazer um relatório e começar a pensar em ESG. Cada empresa, dentro do seu cenário, da sua realidade, vai pensar o ESG para o seu contexto. Sim. Então, como tu disse, né, não precisa esperar uma demanda externa, pelo contrário, hoje em dia é importante estar preparado, né, para o que vier, e o ESG também faz parte de valores, né, da empresa, não só pensando, né, em questões externas e financeiras, mas está muito alinhado com os valores também daquela empresa. Isso representa, né, e cada vez mais a gente vê no nosso cenário atual o interesse realmente genuíno que as pessoas têm, né, por implementar práticas que vão trazer essa sustentabilidade, seja de pessoas, seja financeira ou ambiental, ou governança, qualquer uma delas. Então, é muito importante que a empresa entenda que, independente do momento que ela está, o ESG é para ela também. Sim. Acho que esse é uma verdade, né? Uma verdade o ESG é para que todos. derruba um mito. Derruba um mito. O ESG é para todos, no final das contas. Sim, sim. Então, e todos são beneficiados quando olham para essa pauta. E aí, como a sigla ESG é bem polemizada em termos políticos atualmente, eu acho que é a gente sair da esfera da discussão política, que é o que aparece nas redes sociais, e enxergar, bom, o que isso faz bem para o meu negócio? E se faz bem para o meu negócio cuidar do ambiental, do social e das finanças, e me diga qual é o negócio que não precisa cuidar desses 3 pilares, né, para sobreviver, ainda mais no mundo atual. Então, eu acho que realmente é a gente poder mostrar, como profissionais da área, que isso é possível, que isso é benéfico, que isso reduz riscos, né, e derrubar alguns mitos e trazer algumas verdades à tona, né? É verdade. Entender que isso não é algo tão recente, na verdade, vem tomando uma outra forma, vem ganhando nomes, siglas, mas o ser humano sempre se preocupou, né, de alguma forma com a sustentabilidade, e a gente vem aprimorando cada vez mais essas discussões e vendo até os efeitos, talvez, de alguns cuidados que a gente não teve na prática, né, na pele, e o quanto, né, a gente perde com isso, seja como sociedade, como empresas, e como a gente cuidar agora, a gente pensar, como a gente falou no outro episódio, né, no longo prazo, a gente ter esse planejamento é benéfico, né, para cada um, seja como pessoa, como empresa, como sociedade. Sim, e o quanto a gente vai se qualificando em relação a isso, né, como corporação, como mundo, como sociedade. Hoje a gente já tem alguns parâmetros, né, a gente já tem algumas ferramentas, a gente já tem, né, você vai para o mercado europeu, tem que responder de uma determinada forma e avaliar de uma determinada forma, talvez um pouco mais complexa. Se a gente está indo, por exemplo, uma exportação, uma interação com o mercado americano, também tem, mas é um pouco menos complexa do que o mercado europeu. E aí, dentro disso, entender qual é a realidade de cada empresa. Mas aí eu acho que a gente está falando também de ferramentas, hard skills e soft skills que a gente precisa ter, que pode ser um outro episódio, né? É verdade. Para a gente também não ficar prolongando aqui. Então, é importante que a gente também fale isso num outro episódio. Mas vamos recapitular, porque a gente falou bastante. É mito que ESG é só relatório, né? É verdade, é mito. É mito que ESG é de um departamento. Como a gente falou, né? Multidisciplinar e transversal. Mas sim, vai ter um departamento que é o dono do negócio, porque alguém tem que sentar no computador e gerenciar e executar tudo isso. É verdade que sustentabilidade precisa fazer parte da cultura. E deve, né, para que realmente ela não só seja um mundo bonito, sustentável, deve para reduzir risco,
deve para trazer benefícios além do relatório. É verdade. Né? E é preciso tirar definitivamente o relatório do papel e trazer raízes, né? Raízes profundas e sustentáveis. É isso aí, isso aí. E aí a gente está alinhado ao nosso propósito, a gente espera ter provocado aqui vocês um pouquinho. Deixe seu comentário, aperta no sininho para saber do próximo episódio, segue o canal, compartilha. A gente está começando, mas a nossa missão aqui, né, o nosso propósito é espalhar essa nossa visão prática, não é só utópica, né? Prática, técnica, a gente tem estudado muito, tem trabalhado muito. No próximo episódio a gente vai falar também das hard skills e das soft skills, capacidades que a gente precisa ter para trabalhar nesse mundo. Eu acho que tem muita gente querendo trabalhar com sustentabilidade, porque sabe que esse é o futuro, mas como começa? O que precisa ter, né? Até para fazer um podcast, o que a gente precisa ter? Então, a gente fica muito feliz se vocês nos acompanharem e obrigado por estarem por aí com a gente. Até a próxima. Até!